Boa noite a todos, quanta alegria! Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, hoje, 1º de março de 2021. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, intitulado Das Manifestações Físicas e Espontâneas, tá? Hoje nós vamos iniciar o item 99. A semana passada nós estudamos o texto de Erasto e vamos continuar com Erasto. Me perdoem, porque a semana passada nós não falamos quem era Erasto. Então, Erasto, gente, ele é considerado um dos 70 discípulos da era cristã. Ele é citado, inclusive, na carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo também ao Timóteo. Ele também vai aparecer em Atos dos Apóstolos. Então, aqui é exatamente Erasto. Nós vamos hoje continuar estudando das manifestações físicas e espontâneas, que seria o fenômeno de transporte. Vamos continuar com Erasto. E para iniciar o estudo espírita, é indispensável a nossa oração, pedindo ao Pai de infinita bondade, ao nosso Senhor da vida, o amor de nossas vidas, o amado Mestre Jesus, e a espiritualidade amiga, que possam mais uma vez nos ajudar na compreensão da obra, nos inspirar, e que todo esse material, Senhor, que nós iremos aprender essa noite, que possa ser refletido por todos nós e verificarmos assim a continuidade da vida, a comunicabilidade dos espíritos com aqueles que permanecem ainda no mundo físico. Ajuda-nos, Senhor, a entender que fenômeno mediúnico é algo natural e da lei da própria natureza. Graça te damos, Senhor, por essa oportunidade e que os bons espíritos, mais uma vez, possam nos conduzir. Dai-nos força para continuar, coragem para sempre estar em luta com as mazelas íntimas que estão ainda dentro de nós. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá. Conforme nós informamos a semana passada, nós vamos fazer essa interação com todas as pessoas que estão fazendo os comentários, tá bom? Então, um abraço para a nossa querida amiga Débora Soares e um abraço para a nossa querida Márcia Silva. Muito obrigada pela colocação de vocês e pelo incentivo. E ficamos muito felizes, realmente. A nossa amiga Maria Silvia Bife, já é nossa amiga, está sempre presente na nossa live no Evangelho. Ela fez uma pergunta interessante. Nós citamos um caso aqui em Manaus, no nosso estudo passado, do item 97 e 98. Nós citamos um caso de uma residência que existia aqui em Manaus e que, inclusive, ela já foi demolida, que ninguém conseguia habitar dentro da casa porque apareciam pedras, eram pedradas realmente, e aparecia, ninguém sabia de onde, então era algo assim meio assombroso. Então a pergunta da nossa Silvia é se hoje, em 2021, nós poderíamos, tal qual Kardec fazia naquela época, evocar esse espírito para verificar o que estaria acontecendo. Então vamos lá. Silvia, tua pergunta é muito oportuna, é muito válida e vamos refletir. O primeiro ponto é avaliarmos a condição moral de Allan Kardec. Segundo ponto, Allan Kardec tinha à sua disposição naquele momento, naquela situação, mais de 1000 médiuns. Mas dentro desses 1000 médiuns, nem todos eram aptos à evocação. Então, o que a tia está querendo dizer? O fato de você ser médio, isso não lhe dá a qualidade e não lhe dá todas as faculdades mediúnicas. Então, quando nós vamos fazer a evocação, você tem que ter um médio específico que tenha essa qualidade mediúnica. Então, o fato de você ser um médio psicofônico não quer dizer que você possa ser um médio de evocação.
O médium de evocação, ele tem que ter particularidade na mediunidade dele, que é aquilo que o nosso querido Allan Kardec vai chamar de médios de particularidade. O que era um médio de particularidade? Então, vamos pegar o Francisco Cândido Xavier. Quando o Francisco Cândido Xavier, ele psicografa, quando ele começou a psicografar para as mães, né? Ele trazia a data, nome, apelidos, ou seja, ele trazia particularidades. Agora me aponta um outro médium com a capacidade de Francisco Cândido Xavier. Aonde tem? Cadê? Aonde? Me aponte. Que tem essa faculdade de particularidade. Não tem, é muito raro. Eu não conheço outro. Particularidade. Se nós pegarmos essas mensagens que estão rodando por aí, de pseudos espíritos que desencarnaram com Covid, aí ele vem e conta o processo dele de desencarnação, mas observa que não há particularidade nenhuma. Então, de duas uma, ou o médium realmente não tem a capacidade para a particularidade, ou o médium está se autossugestionando. Então, o que eu estou querendo dizer? É tão raro ter médium de particularidade que se você, de repente, unir um grupo para fazer isso, quem me garante que o médium não estará sendo uma autossugestão? Tia, como é que a gente poderá saber se é uma autossugestão ou não? É só verificar, primeiro, se os fenômenos vão parar. Segundo, autossugestão, gente, eu digo assim, se nós temos médiuns que não se esforça, que não se estuda, que não se autoaprimora, é porque tem um dirigente também da mesma forma. Porque quando o dirigente estuda, o dirigente da reunião, quando o dirigente estuda, quando o dirigente verdadeiramente faz o papel do dirigente, o médium começa a se coçar um pouco mais. Ou seja, começa a se virar nos 30. Ele começa a estudar e avaliar a sua própria comunicação. Então, Silvia, resumindo, é raríssimo médios para evocação. Então, na época do professor Allan Kardec, nós tivemos um número muito grande de médios ostensivos, inclusive para evocação. E o mais interessante é que haviam jovens também. E Kardec nunca utilizava o mesmo médium. Absolutamente. Então ele sabia, por exemplo, se você estudar a Revista Espírita, quando ele vai evocar, se não me falha a memória, acho que é o senhor Home, eu não me recordo, me perdoe, mas está na Revista Espírita uma evocação, está na revista de 1858. E Kardec leva uma médium específica para a evocação. Específica. Médios que têm a faculdade para as particularidades. Então, hoje, se eu tiver um grupo sério e eu tiver médium com essa capacidade, a gente poderia sim evocar. Evocar, mas colocando na mão de Deus. Mas primeiro eu tenho que saber se eu tenho essa equipe com a competência e a seriedade e o comprometimento para fazer esse trabalho. Caso contrário, como diz o próprio Erasto no livro dos Médiuns, evoque a pedra e a pedra vai responder para você. Então, no trabalho da evocação que Kardec fazia, o grupo era sério, o propósito era sério, ele tinha médios capacitados para isso. Gente, hoje, me perdoe, mas a gente vê que a gente não estuda. Kardec estudava seriamente essa doutrina. O grupo estudava. A Sociedade Espírita Parisiense levava a sério. Hoje a gente não estuda. A gente faz um cursinho de 6 meses e acha que está formado para ir para o trabalho mediúnico. Me aponta aqui pessoas que vão para o grupo mediúnico que já fizeram um curso de O Livro dos Médiuns, que leva 3 anos, 3 anos e meio, se verdadeiramente foi estudado. Como a gente brinca aqui em Manaus, no ticadinho do jaraqui. Entendeu, Silvia? Então é isso, amiga. Pode evocar? Pode. A primeira pergunta é, tem um grupo sério para isso? Segundo, tem médium capacitado para isso? A intenção, qual é? É de auxiliar ou é apenas curiosidade? Então, tudo isso é avaliado. O fenômeno, ele existe. É um fato.
Mas nós, eu tenho aprendido isso, sabe, gente? Nós somos aprendizes de mediunidade. Titia, a senhora quer desestimular? Não, eu quero estimular. Mas para que nós tenhamos a humildade de entender que ninguém vai achar Chico Xavier em cada canto. Chico Xavier é um modelo de grande médium e de todas as faculdades mediúnicas. Porque nós sabemos que a faculdade mediúnica ela é neutra. Quem dá qualidade a ela é justamente um médium, a moral do médium. Porque não é só dar comunicação, é que tipo de comunicação. Porque o médium também pode sofrer influências e enganos. Espíritos de toda qualidade. Entendeu, querida? Então, pode, tia? Pode. Poderíamos evocar? Poderíamos. A pergunta é, tem um médium específico para isso? Segundo, tem um grupo sério para isso? Então, se eu tiver os dois, poderíamos ter evocado. Tá bom? Ok, Silvia? Muito obrigada pela sua pergunta e vamos dar continuidade, então, com o nosso Erasto, tá bom? O professor Allan Kardec vai iniciar o capítulo 99 e vai direcionar as perguntas para Erasto. Lembrando que Erasto, um dos 70 discípulos da era de Jesus, da era cristã, Ele é citado na carta de Paulo aos Romanos e a Timóteo. E ele também apareceu nos Atos dos Apóstolos, tá bom? Então vamos lá ver. Capítulo 5, item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, diz o professor Allan Kardec. Alguns médios só obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Olha só, o fenômeno de transporte apresenta particularidade notável. Opa, tem algumas particularidades aqui. E ele diz, alguns médios só obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo, agora ele vai explicar, um desprendimento natural. Gente, por misericórdia, não vá confundir esse sonâmbulo aqui que ele está falando, que era o termo que se usava na época, com o teu filho, tua irmã, teu marido que fica andando dentro de casa naquele estado de sono. Não é isso, tá, gente? Isso aqui é uma faculdade mediúnica. Quando você está num transe mediúnico, você é um médium psicofônico, você cede a sua voz, você cede o seu psiquismo para um espírito se comunicar. No estado sonambúlico, é um fenômeno anímico, é a própria alma que se manifesta. Espera lá, tia, confundiu muito a minha cabeça. Gente, esse é o exemplo mais simples que tem, que está no livro dos médiuns. Um cidadão está em transe sonambúlico. Quando ele está lúcido, não está em transe, ele é uma pessoa comum. Quando ele entra nesse transe sonambúlico, ele passa a enxergar com os olhos do corpo, mas em verdade ele não está enxergando com os olhos do corpo, ele passa a enxergar com os olhos da alma. Então ele começa a ver os espíritos, só no transe sonambúlico. Ele começa a olhar para o corpo das pessoas e ver aonde tem enfermidade. E é tão interessante que ele em transe mediúnico, ele diz, olha, no seu corpo tem uma doença, vou dar um exemplo aqui, no seu estômago, tem uma ferida no seu estômago. Aí a pessoa pergunta, e o cidadão está no transe sonambúlico, ele está em transe. Ele não é a personalidade. Naquele momento ele é o espírito. Entende, gente? Personalidade é eu, Conceição, agora. Uma vez em transe mediúnico, eu deixo de ser essa personalidade Conceição e passo a acessar o meu arquivo. Meu arquivo, eu, espírito, entendeu? Porque quando a gente está no corpo físico, a gente está limitada a essa personalidade. Eu não tenho acesso a tudo que eu já vivi, tudo que eu aprendi. Ok? Então, aí a pessoa pergunta, e o que o senhor acha que eu devo tomar? Qual uma medicação? Só que ele vê a doença, mas ele não sabe dar a medicação. Aí ele diz, o doutor fulano de tal está aqui e está me dizendo para lhe dizer que a senhora deve tomar o remédio tal, tal, tal. Então, a gente vê aí um fenômeno anímico, porque é ele como um médium sonambúlico que vê, é a própria alma dele que está vendo, mas em compensação passa a ser mediúnico, porque quem dá a medicação é o doutor.
em espírito. E ele acaba mediando, ele acaba sendo o médium, mediando o médium que passa a informação do doutor para o encarnado. Entendeu, gente? Então, isso seria o estado sonambúlico. Então, vamos lá. Ele diz assim, há no sonâmbulo um desprendimento natural, lembra do fluido? Uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito. Olha só, uma espécie, ele faz uma comparação. Que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Nós já estudamos isso aqui no nosso estudo anterior. Dessa combinação do fluido do médio com a vontade do espírito. Então, ele diz que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes de que temos sido testemunha. Isso aqui quem está falando ainda é Kardec, tá? As perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os havia produzido. Mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, porque lembra, efeitos físicos, nós já estudamos isso aqui, como nós estamos estudando aqui, esses fenômenos do transporte, todos esses efeitos são realizados por espíritos da terceira ordem, tá? Da terceira ordem, porque estão muito mais próximos da matéria, né? Entendeu? Nós já estudamos bem isso aqui. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, as perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os havia produzido, mas as respostas desse espírito, né, se ressentem por vezes na deficiência dos seus conhecimentos. E aí o que Kardec fez? Nós as submetemos, as perguntas, ao espírito Erasto. Nós já sabemos quem é Erasto, gente. Então, meus irmãos, olha a qualidade de espíritos que assessoravam o professor Denizar. Gente, nós temos que entender que Denizar é o Denizar. É um espírito evoluidíssimo, revestido na humildade de um professor, mas uma alma nobre que poucos de nós espíritas temos consciência disso. Nós tivemos uma grande alma. Era ele encarnado e o nosso Senhor Jesus comandando toda a terceira revelação. Então, por isso que o nosso querido Allan Kardec tinha um Erasto, um Sócrates. Tá, gente? Um Swedenborg, um João Evangelista, um apóstolo Paulo e o próprio Espírito de verdade. Vamos lá. Então ele diz assim, que submeteu as perguntas a Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e que as completou com observações bastante judiciosas. Então, a semana passada nós ouvimos o próprio Espírito, agora ele quer ouvir o Erasto. Um é o artista, o outro é o sábio. A própria comparação dessas duas inteligências constitui um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Ai, gente, o dia que a gente entender isso aqui, Kardec fala, mas a gente tem dificuldade. Olha o que ele está dizendo aqui, não basta ser espírito para tudo compreender, mas a gente acha que espírito sabe tudo. Porque a gente acredita em tudo que espírito diz em reuniões mediúnicas. Uma vez eu estava numa reunião, um espírito falou algo, e a pessoa que estava coordenando olhou para mim e disse, olha, ele falou isso. Eu digo, olha, meu amigo, o fato do espírito ter falado não quer dizer que ele está certo, não quer dizer que ele está errado, quer dizer que tem que ser avaliado. A tia aprendeu isso com quem? Com Kardec. Bom senso. Lembra de Camille Flammarion? Que Kardec, ele vai chamar Kardec do bom senso encarnado. E é esse bom senso que nos falta. A gente acredita em tudo. Mas sabe por que a gente acredita em tudo? Porque a gente não estuda o livro dos médiuns. Aonde Kardec vai nos dando critérios
critérios, é isso que está nos faltando. Então, vamos ler, vamos ouvir, mas que possa passar pelo bom senso. Bom senso. Eu sempre digo, o que teve de mensagem depois que o Covid se instalou, mas claro, já está. Por que não falou antes? Me dá uma mensagem que veio antes do Covid. Não tem. Mas depois que o Covid se instalou, é fácil falar. Então, lembra quando Allan Kardec levou para evocar, eu acho que foi o Sr. Home, para evocar o espírito que tinha desencarnado e que havia um acordo, inclusive. 2 horas depois, o corpo sendo velado, Kardec na sala, numa antessala, chamou alguns da família e evocou, porque foi um acordo, porque o amigo que desencarnou era espírita. Mas Kardec teve o cuidado de trazer uma médium que não conhecia absolutamente nada da vida do espírito que seria evocado. É lindo o trabalho do professor Denizar. Por quê? Porque ele sabia que o médium poderia se autossugestionar. Então, aqui vamos ver, Kardec aqui evoca, né? Olha só, ele aqui, ele diz assim, olha, a própria comparação dessas duas inteligências constitui um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Então, aqui, ele vai fazer a pergunta, ele vai primeiro fazer a pergunta com o espírito que realizou o fenômeno, e logo depois ele vai solicitar o comentário de Erasto. Por isso é que logo no início ele falou assim, que ele achou... Ele disse assim, as perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os havia produzido o fenômeno, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Então o próprio Kardec percebeu que a resposta do espírito era deficiente. Por isso que ele chamou Erasto. E esse é o bom senso. Mas para isso tem que ser alguém realmente lúcido, para perceber que a resposta está faltando alguma coisa, tem algo de errado. Então, aí ele evoca o espírito responde, aí ele vai e evoca Erasto para comentar o espírito. Vamos ver aqui Kardec perguntando e os espíritos respondendo. Poderias dizer-nos por que os transportes que acabaste de executar só se produzem quando o médium se encontra em estado sonambúlico? Vamos ver a resposta desse espírito. Lembra que todos os espíritos que realizam os fenômenos de efeitos físicos são espíritos da terceira ordem. Isto depende da natureza do médium. Olha a resposta do espírito, gente. Isso aqui não quer dizer que está certo. Kardec está colocando a resposta, mas ele já explicou de antemão que a resposta desse espírito é vaga. Está faltando algo, tá? Por isso é que ele, antes de colocar, ele já preparou a gente. Ele diz, isso depende da natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu médium está dormindo, olha o termo que ele usa, poderia produzi-los também com outro medianeiro em estado de vigília. Olha lá, perguntou Kardec ainda. Por que demoras tanto a trazer os objetos e por que despertas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Resposta do espírito. Preciso de tempo para preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, quase sempre só tem por objetivo divertir as pessoas presentes e o próprio sonâmbulo. Então, nota de Erasto. Vamos para o espírito superior. O espírito que respondeu não sabe mais do que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça, que ele aguça instintivamente, sem lhe compreender o efeito. Julga divertir as pessoas, quando na verdade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando o fato não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Porque quando ele aguça a vontade, aguça o médio passa a ter vontade. Se ele tem vontade, olha aí, ele atua no fluido. Ele aguça, então, na verdade, é uma forma de estimular no médium ainda. Olha ele perguntando. E o espírito não sabe explicar, ele acha que é só para diversão.
como ele usa, o Erasto diz aqui, instintivamente ele faz isso sem saber que é necessário. Pergunta número 3, para o espírito. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium? Poderia ser produzido por outros médios com mais facilidade e presteza? Olha só. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium? Ou poderia ser produzido por outros médios com mais facilidade e presteza? Lembra que nós estamos estudando aqui transporte de objetos. Vamos ver a resposta? A produção depende da natureza do médium e o fenômeno só se produz por meio de naturezas que se correspondem. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. É a pergunta número 4. Ele diz, a produção depende da natureza do médium. Nós já estudamos isso lá atrás, gente, porque cada médium, ele tem uma capacidade. Então, o fato de ser médium de efeitos físicos não quer dizer que todos têm a mesma capacidade de doar o fluido. Uns doam em quantidade maior, outros em quantidade menor. E nós já estudamos no nosso estudo passado o trabalho que dá os transportes. O trabalho que dá. Por isso que é raríssimos. Pergunta número 4. A influência das pessoas presentes exerce algum efeito na produção do fenômeno? Olha só, a influência das pessoas que estão presentes ali na reunião exerce algum efeito na produção do fenômeno? Ele diz assim, quando há incredulidade, isso aqui é o espírito, você vê que Erasto está calado. O Erasto vai se manifestar quando? Quando tem erro, tá? Erro ou é necessário realmente uma observação. Quando há incredulidade e oposição da parte deles, muitos podem nos embaraçar. Olha, quando há incredulidade e oposição da parte deles, muitos podem nos embaraçar. Gente, eu vou pegar essa resposta aqui desse nosso irmão, que é da terceira ordem. O fato de ser da terceira ordem não quer dizer que seja perverso, quer dizer que carrega paixões. Porque eu sou um espírito da terceira ordem, você que está me ouvindo é um espírito da terceira ordem. Me perdoe se você já for da segunda. Mas a massa humana, terrícola, é espírito da terceira ordem. Então, aí a gente para pensar. Mas nós não temos o desejo, nós não carregamos a perversidade, tá? Então, ele diz assim, quando há incredulidade e oposição da parte das pessoas que estão no momento, na reunião, muitos podem nos embaraçar. Então, as pessoas presentes de uma reunião podem atrapalhar com os seus pensamentos. Isso serve, gente, para as nossas reuniões mediúnicas. É por isso que nós aprendemos em mediunidade que o grupo mediúnico é um ser coletivo. Então, imagina se eu tenho um médium dando comunicação, eu tenho um dialogador conversando e alguém do grupo dizendo, esse dialogador foi todo errado, ele não deveria ter ido por esse caminho, ele poderia ter falado assim, assim, assim. Gente, os médios de apoio, eles estão ali, como o próprio nome diz, para apoiar, para orar, para vibrar e não para ficar torcendo contra. Eu me recordo, gente, há muitos anos atrás, foi feita uma reunião de avaliação de um trabalho que tinha tido na instituição. E chamaram algumas pessoas desse trabalho para participar dessa reunião. Eu não concordo, mas a gente respeita. Acho que não é necessário, mas tudo bem. Aí foi o grupo, algumas pessoas, e eu estava como médium. E eu me recordo, eu estava ali dando uma comunicação, e de repente o espírito parou. Eu não sei o que perguntou, porque eu apenas sei o que o espírito fala. Eu não sei previamente o que ele vai falar. Eu vou ouvindo a partir do momento que ele vai falando. Essa é a nossa faculdade, a minha em particular, a faculdade mediúnica. Então, eu me recordo que de repente o espírito parou, fez um movimento virando um pouco a cabeça para a lateral e disse assim, o que você está pedindo é impossível, ela não pode vir. E você está atrapalhando a reunião. Aí, de repente, ele voltou e continuou a comunicação. Mas ele parou e deu essa chamada, informando.
E eu, assim, vem, a gente vem, vai levando, mas não sabia do que se tratava. Quando terminou a reunião, e aí fomos para a avaliação, a pessoa foi muito honesta. Eu não sabia qual era a pessoa, porque eu ouvi como vocês estão ouvindo agora. Apesar de ser por nosso intermédio, mas eu não sabia a quem ele estava se direcionando. E aí a pessoa foi muito honesta e disse, me desculpe, era eu que estava mentalmente, né, obviamente, né, mentalmente pedindo que minha mãe se comunicasse. Vocês estão vendo? Então, o fato de nós estarmos, porque a reunião mediúnica é algo psíquico. Então, com a sua mente, você pode estar auxiliando, como você pode estar atrapalhando. É por isso, gente, que a gente sempre fala, grupo mediúnico, estudem. Não se avore a frequentar um trabalho mediúnico sem ter estudado seriamente essa doutrina. Porque você pode atrapalhar e se atrapalhar. E se atrapalhar. E é perigoso. Perigoso, gente, porque a pessoa pensa, eu vou morrer, vou me atacar? Não. Você pode se fascinar. E um médium fascinado faz um estrago muito grande na sua vida e na vida de quem está em torno dele. Ok? Então ele diz, olha, e oposição da parte deles, muitos podem nos embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes, ou seja, aqueles que creem, e às pessoas versadas no espiritismo, ou seja, as pessoas que estudam, as pessoas que já conhecem. Olha só o que ele fala aqui, esse espírito. Que ele prefere o quê? As pessoas que acreditam e as pessoas que já exercitam, né? Que já manejam, que já praticam, que já estudam no espiritismo. Mas ele diz assim, mas não quero com isso dizer que a má vontade consiga paralisar-nos completamente. Ele se atrapalha, mas não paralisa, mas dá atrapalha. Por isso que a gente fala que reunião mediúnica é um ser coletivo. Aí vem Kardec. Onde fostes buscar as flores e os bombons que trouxestes? Imagina, gente, a gente está numa reunião mediúnica, começa a cair pétalas, flores, bombons, bombonzinho de chocolate. Olha só, ele disse assim, apanhei as flores nos jardins. Então, por isso é que é fenômeno de transporte. Ele pegou a flor em um canto e transportou para o outro. Apanhei as flores nos jardins, onde me agradam. Agora os bombons ele não respondeu, né? Onde foi? Ficou faltando bombom em algum lugar. Aí Kardec, obviamente, e os bombons? E os bombons? O dono da confeitaria não terá percebido sua falta? Vamos ver aonde que ele apanhou os bombons. As flores foi no jardim. Aí ele responde, apanho-os onde quero. O confeiteiro não percebeu coisa alguma, porque pus outros no lugar dos que tirei. Mas que estranho, colocou outros, vamos já entender isso aí. Mas os anéis têm valor? Onde fostes buscá-los? Não terás causado prejuízo àquele de quem os tirastes? Tirei-os de lugares que ninguém conhece, e de forma a não causar prejuízo pessoal algum. Agora vamos ver o comentário. Aí o Erasto aparece de novo aqui. Então ele disse no primeiro lugar que ele pegou as flores do jardim e que ele pegou os bombons na confeitaria. Aí o Kardec perguntou, mas vem cá, o confeiteiro não deu falta desses bombons? Então não foi nenhum nem dois, deve ter sido uma quantidade um pouquinho maior. Ele disse que não, porque ele colocou outros no lugar. Aí ele fez, e o anel, né? Eu acho que era o anel, gente, era uma joia, né? Era os anéis. Aí ele disse que tirou de um lugar que ninguém conhece, de forma que isso não vai causar prejuízo. Vamos lá, vamos ver o Erasto agora comentando. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência de conhecimento do espírito que respondeu. Vocês estão vendo como Kardec era assessorado? Você tem um Erasto, ter um São Luís, ter o próprio espírito de verdade. Aí você consegue entender
o nível moral e espiritual do professor Allan Kardec. Gente, foi ele que encarnou para realizar o trabalho dessa doutrina que nós conhecemos, que nós fazemos parte dela. Então, olha só, então é por isso, sabe, gente, vocês podem me chamar de fanática, de chata, a titia é terrível, né? É muito, como é que as pessoas dizem? A Conceição é muito radical. Mas, meus amigos, eu aprendi em Espiritismo, aprendi que eu devo estudar o Livro dos Espíritos, ter estudado, começar pelo que é o Espiritismo, mergulhar no Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Espíritos eu mergulho no Livro dos Médiuns, mergulho no Evangelho, vou para o Céu e Inferno, vou para o livro A Gênese, Céu e Inferno, mergulho na Revista Espírita e aí eu vou para os exemplos que estão nas obras psicografadas pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E eu digo, meus irmãos, o Francisco Cândido Xavier deixou quase 500 obras, 400 e poucas obras. A série André Luiz, nós estamos estudando, está no nosso canal, nós levamos aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos em cada obra. Tem a série Os Romances de Emmanuel. Me conta, eu tenho tanto para estudar. Por que eu vou ler algo duvidoso? Por que eu vou ler algo que não passou pelo critério moral de mãos abençoadas? Tia, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós aprendemos o Livro dos Médiuns, que é a qualidade moral de um médium, qualidade moral do médium que vai nos falar quem são as suas companhias. Quem é que está assessorando espiritualmente esse médium? Qualidade moral. Então, aqui ele diz, olha, por isso que o nosso Kardec tinha essa assessoria, qualidade moral. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto em virtude da deficiência de conhecimento do espírito que respondeu. Então, não é que o espírito seja mau, é porque ele respondeu aquilo que ele sabia. Por isso que ele fala de deficiência. Sim, pode ter havido de fato um prejuízo real. Pode ter havido sim. Alguém perdeu o anel e alguém perdeu os bombons. Mas o espírito não quis dar a impressão de ter desviado alguma coisa. Olha, então o espírito se justificou. Saiu o anel de algum lugar e saiu o bombom de algum lugar, mas o espírito quis ficar bem. Disse, não, imagina, eu coloquei outros no lugar. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro igual, já não teria razão para se apossar dele. Mas olha, se ele podia colocar outros bombons lá, para que ele pegou o que estava lá? Por que ele não ficou com aquele que ele poderia ter colocado? Entende, gente? Tá vendo como a coisa é óbvia? Quando eu li a resposta, eu disse, uai, mas se ele colocou outro, por que ele... Eu não entendi. Por que ele não pegou esse outro que ele colocou e levou direto e não mexia do moço? Entendeu? Olha só, você tá vendo como é só raciocinar? Aí ele diz... Consequentemente, se um espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro igual, já não teria razão para se apossar dele, visto que poderia dar o que iria servir para substituir o objeto retirado. Ok? Pergunta número 8. Será possível trazer flores de outro planeta? Olha, Kardec. Será possível trazer flores de outro planeta? Esse espírito da terceira ordem respondeu não. A mim, isso não é possível. Então, ele disse, não, ele espírito, a mim, isso não é possível. Eu não tenho essa capacidade de trazer flores de um outro planeta. Aí, Kardec perguntou a Erasto,
outros espíritos teriam esse poder, porque esse espírito, esse nosso irmão que está fazendo os fenômenos do transporte, ele disse, a mim isso não é possível. Aí Kardec perguntou, outros espíritos teriam esse poder? Mas ele perguntou a quem? Ele perguntou a Erasto agora. Aí vem Erasto e diz, não, isso é impossível. Olha, aí a gente vê aí o povo dizendo, né? Cada coisa que se diz, meu Deus do céu. Gente, quando a tia está estudando, que eu estou com um livro aqui, como eu estou nesse momento, o propósito aqui é de estudo, a gente fala, a gente comenta, a gente critica, a gente adverte. Mas no meu dia a dia, se uma pessoa espírita se aproxima de mim e diz, olha, lá na nossa instituição o espírito trouxe uma flor de Júpiter. Aí eu dou aquele sorriso, digo, olha que legal, né? Eu não sou a palmatória do mundo. A pessoa que vai estudar. Eu não vou dizer, olha, você deveria ler o livro tal, assim, 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 o livro dos médicos, tal, você vai ver que... Não, eu só dou um sorrisinho e deixo. Mas se a pessoa estiver dentro do EOS estudando, vai ter que ouvir. Mas eu não sou a palmatória do mundo. Eu não vou tirar a bengala de ninguém. Não vou tirar a bengala. E eu aprendi isso um pouco com o Chico, ouvindo as histórias. A gente estuda, eu admiro muito esse médium. Muito, tenho uma gratidão enorme. Cada obra, romances de Emmanuel, o Paulo Estevam, então, com o Paulo Estevam, quando eu leio, eu tenho vontade de me ajoelhar e dizer, ai, Senhor Jesus, graça te dou, obrigado por ter enviado Chico, Emmanuel, porque quanta bênção aqui nessa obra, a gente poder estudar toda a história do apóstolo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. É divino, é divino, é divino, é divino, é divino isso. Agora, ele dizer assim, eu acho que quem conta isso, está no YouTube, é uma entrevista do Arnaldo Rocha, que conviveu com ele lá em Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha era aquele que dialogava com os espíritos na reunião com Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. Isso foi durante muito tempo, né? Na reunião de desobsessão. E ele conta que uma vez ele estava com Chico, e alguém se aproximou e disse uma baboseira que seria a reencarnação de não sei quem. Aí o Chico olhou e disse, que beleza, né? E fez aquele sorriso, né? Aí quando a criatura se afastou, o Naldo Rocha disse, ô Chico, mas isso é uma besteira? Como é que a pessoa fala uma coisa dessa? Ele disse, meu filho, ele está tão feliz. Deixa ele. Então é isso, sabe, gente? Às vezes as pessoas estão tão empolgadas com alguma coisa, aquilo está fazendo bem a ela, sou eu que vou tirar isso? Deixa. Então é isso que a gente tem que fazer o estudo, por exemplo, nós estamos aqui porque a gente tem interesse em estudar. Então o estudo é para cada um de nós, mas nós não podemos fazer disso um chicote para sair chicoteando as pessoas. Entendeu, gente? Então é esse. Então eu aprendi com o nosso querido Chico dizer que beleza. Não sou a palmatória do mundo, não vou sair fazendo isso não. Mas se está dentro da sala, se nós vamos estar estudando, temos que comentar o que estamos estudando, tá bom? Então ele diz, olha, o Kardec diz, outros espíritos teriam esse poder? Ele diz, não. Isso é impossível, em virtude da diferença dos meios ambientes. Porque, gente, quando a gente vai falar de perispíritos, que a gente diz, olha, quando você vai reencarnar num determinado planeta, você tem que se revestir da matéria daquele planeta, falando do corpo perispiritual. Então, aí já dá um norte totalmente diferente. Então, ele diz assim, não dá, por causa da diferença dos meios ambientais do ambiente, tá? Então, o espírito só disse assim, a mim isso não é possível. Então, a resposta dele deu vamos dizer assim, uma ideia de que outros poderiam. Aí Kardec faz a Erasto. Por isso que Kardec pergunta, outros espíritos teriam esse poder? E o nosso Erasto também disse o quê? Não. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Aí ele responde o espírito, desde que seja da terra, posso. Então não há distância para o espírito. Ele poderia trazer, estava na Europa, de repente vinha aqui na América do Sul, né?
Aí ele ainda pergunta, poderias fazer que os objetos trazidos desaparecessem da nossa vista e levá-los novamente? Aí ele responde, assim como os trouxe aqui, posso levá-los de volta, se quiser. Então, pode desaparecer. A produção do fenômeno dos transportes não te causa algum embaraço, uma dificuldade qualquer? Ele disse assim, não nos causa nenhum problema, quando temos permissão para operá-los. Opa! Olha aqui, olha só. Então, gente, eu preciso de um médio de efeitos físicos, um médio de transporte, eu preciso de um espírito, eu preciso da vontade de ambos, mas acima de tudo isso, só acontece se há o quê? Permissão. Porque, gente, para pensar, se todos os espíritos tivessem a permissão para levar objeto de um lado para o outro, gente, que confusão seria isso? Olha a desordem. Então, não é só ter um médium e ter um espírito. É necessário que haja o quê? Permissão. Senão, não acontece. Lembra que tudo está mergulhado no fluido universal. Nesse algo que nós aprendemos a chamar de fluido. E aí é como diz no livro A Gênesis, é o halo divino. É o sopro divino. Tudo está mergulhado nesse fluido que é a criação divina. Então, olha só, olha quem comanda tudo. Ele diz assim, poderia causar-nos muito embaraços se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Olha lá, ele reafirma. Ele diz que é necessário ter a permissão, e caso viesse fazer sem essa autorização, né, isso iria provocar neles o quê? Muitos embaraços. Sabe Deus o que poderia acontecer. E aí a nota de Erasto. Vamos ver aqui. Ele não quer admitir que isso lhe cause dificuldade ou embaraço, embora a dificuldade e o embaraço sejam reais, já que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Gente, se vê forçado a executar uma operação. Então, vou voltar aqui o que o Erasto põe uma nota aqui. Ele não quer admitir que isso lhe cause dificuldade ou embaraço. Embora a dificuldade e o embaraço sejam reais, já que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Eles são obrigados a, porque deve provocar realmente como ele coloca aqui, um embaraço, uma dificuldade, algo, né? Porque você vai ter que estar em contato com a matéria, né? De forma mais ostensiva. Aí o Kardec ficou assim que nem a gente, cri. Quais são as dificuldades que encontras? E aí o Espírito responde, nenhuma outra, a não ser as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Olha aí. Como trazes o objeto? Segurando-o com as mãos? Aí o Espírito responde, não, envolvo em mim mesmo. Ele diz que envolve nele. Nota de Erasto. O Espírito não explica de modo claro a sua operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade. Porém, como o seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansivo, combina uma parte desse fluido com a parte do fluido animalizado do médium. E é nesta combinação, olha só, do fluido do espírito com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta, então, lembra dos bombons de chocolate? Os bombons não saíram voando e todo mundo, olha, tem bombom voando. Não, o primeiro movimento, ele envolve com esse fluido e esse objeto passa a ficar o quê? Ele diz assim, ó, com parte do fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta
fica oculto, ninguém consegue enxergar. Ele envolve com um fluido que a pessoa não enxerga. Tal qual como você não coloca um plástico sobre um objeto, ninguém enxerga o objeto, você vai enxergar o plástico, um plástico escuro, um papel, alguma coisa. Nesse caso, ele envolve com algo que fica invisível. Fica invisível, ninguém consegue enxergar, para ele poder fazer o transporte. Olha que interessante, gente. Olha, meus irmãos, quando eu estudei isso aqui a primeira vez, eu estava estudando, eu me recordo, há muitos anos atrás mesmo, eu nunca tinha frequentado reunião mediúnica, eu já contei isso para vocês, vou recontar. Mas o interessante da minha experiência como trabalhadora espírita, da minha experiência como espírita, como estudante, foi muito interessante, porque eu fui para a prática mediúnica não com espíritas. A vida foi me trazendo situações. Mas isso eu vou contar para vocês no próximo estudo. Então, meus irmãos, nós vamos ficar aqui, olha, na pergunta 13, tá? Nós vamos voltar para o item da pergunta 13, para a gente conversar bastante sobre esse objeto, como é que ele traz, como é que ele envolve, tá bom? E aí eu vou contar essa história. Me lembrem, coloque aí na notinha. Se houver alguma pergunta, coloca aí também nos comentários, que a gente vai pegar essas respostas e na próxima reunião a gente responde, se Deus assim nos permitir. Amigos e amigas, irmãos, família EOS, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus, ao amor de nossas vidas, à espiritualidade amiga que nos ajudou, que nos inspirou, e a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. E não esqueça de beber a sua água. E olha aí, a chuva chegando aqui em Manaus. Então, realmente, agradecemos, amado Mestre, por essa oportunidade, e ajuda-nos sempre, Senhor, a recordarmos a nossa essência. Somos filhos de Deus, espíritos vivendo uma experiência no corpo físico. Graça te damos, Senhor, que assim seja.